Members! Olá, olá. A carruagem virou abóbora, né, meu Brasil? Sam Darnold com 2 jogos ruins para terminar a temporada dele. Um deles, uma pré-Libertadores, né, que foi o jogo aí contra os Lions, valendo a folga, o título da divisão. E se os Vikings tivessem vencido, eles estariam vivos ainda. Estariam enfrentando aí na próxima semana o Washington Commanders. Mas eles perderam o jogo numa atuação ruim do Sam Darnold. Não é só na conta dele, óbvio. Acho que nunca é só na conta de um jogador. Mas é muito na conta dele e é consideravelmente na conta dele. Mas fato é que a linha ofensiva dos Vikings não fez boas partidas na semana 18 contra os Lions e nesta última semana contra os Rams. E esse era meu temor. Quando eu palpitei que Minnesota poderia vencer, a secundária dos Rams não me passa confiança, mas o pass rush me passa bastante confiança. Uma montanha de sacks, fumble, interceptação, acabou sendo o pior cenário para o Darnold. E eu acho que nessas 2 últimas semanas ele mostrou a sua pior faceta. Durante boa parte do ano ele mostrou a sua melhor faceta, sua melhor versão. Mas a melhor versão sem a ajuda da linha ofensiva ali protegendo não é o suficiente. O Sam Darnold sem uma boa linha ofensiva e sem alvos como o Jordan Addison e o Justin Jefferson e o TJ Hawkinson, eu não apostaria nele. Dito isso, o que fará o Minnesota Vikings? E durante toda essa novela eu sempre bati na tecla. Torcedores, calma. E este vídeo indo ao ar aí aberto nessa terça-feira na hora do almoço, mais ou menos. Aliás, eu peço desculpas que ontem não teve vídeo, né? Tive uns probleminhas e não consegui gravar. Mas hoje, para compensar esse vídeo que seria aí só para os membros, está aberto, mas tem vídeo para os membros, claro, tá? Tem bastante conteúdo aí para vocês que são membros. E aí fica essa pergunta, o que os Vikings vão fazer com o Sam Darnold? E a resposta era, vamos esperar os playoffs. E veio os playoffs. E veio mais uma atuação abaixo do Sam Darnold. Uma interceptação num passe forçado para o Edson, bastante errático, sambando no pocket, trabalho de pass não estava bom e ele estava visivelmente transtornado. Ele não estava na melhor versão dele. De novo, parece ter sentido aí um grande palco jogando fora de casa contra os Rams, lá no Arizona, mas ainda assim fora de casa. E o grande ponto, por que os Vikings draftaram um quarterback? Simplesmente é porque eles não acreditavam no Kirk Cousins? Não só isso, mas uma questão de teto salarial. Os Vikings têm os seguintes free agents para a próxima temporada. Harrison Smith, um pilar da defesa do time, safety. Stephon Gilmore, que fez um bom ano, já foi defensor do ano na NFL, não é o mesmo jogador de 2019, mas teve um bom ano. Aaron Jones, que também teve um bom ano, running back. Jonathan Bullard, na linha defensiva. E o próprio Sam Darnold. Mas não é só essa questão. Para o ano que vem, de acordo com o Spotrac, os Vikings têm 10 milhões de dólares de espaço. Só 10 milhões de dólares. E eles têm 2 problemas justamente no setor mais forte do time, que é o corpo de wide receivers. O primeiro problema, e é um problema bom de se ter, é que o Justin Jefferson está no time. Mas isso significa que o não quarterback com maior média salarial vai começar a impactar bastante na folha. Neste ano, pela estrutura do contrato, o Jefferson importou em só 15 milhões de dólares, 8 milhões. No ano que vem, esse impacto vai para 15 milhões. Em 2026, o Justin Jefferson conta 38 milhões na folha de Minnesota. O Jordan Addison está em contrato de calouro e vai ter que renovar com ele ou nessa próxima intertemporada ou na de 2026. E o Addison não vai ser barato também, tá? Se Minnesota quiser manter os dois, vai ter um impacto aí na casa dos 50 milhões de dólares, pelo menos. 50 milhões de dólares estão meio que reservados para esses dois, porque você tem um quarterback em contrato de calouro, que é o J.J. McCarthy, e que sofreu lesão em agosto. Então existe uma expectativa para que ele esteja saudável na próxima temporada. Em meio a tudo isso, como, com tanto free agent, com o peso dos contratos desses caras, como que vai pagar 35 milhões nesse Sam Darnold que apareceu contra Detroit e contra o Los Angeles Rams? Se fosse um Sam Darnold que apareceu contra os Packers, se fosse o Sam Darnold que apareceu nos grandes momentos da temporada, aparecendo nos jogos decisivos contra Detroit fora de casa e contra o Los Angeles Rams nos playoffs, aí eu acho que era outra questão. Agora, para mim, está meio que pacificado que o Minnesota Vikings não deve trazer o Sam Darnold de volta aí depois dessa temporada. Claro que a gente pode ter surpresas, claro que tem a franchise tag, tem que ver também como está a evolução clínica aí do joelho do DJ McCarthy, mas, na minha concepção, a menos que Minnesota seja muito, muito heterodoxo, a posição deve ser de manter o DJ McCarthy em contrato de calouro para poder renovar com o Edson, para poder trazer algum desses free agents de volta. E eu listei só 4, tá? Que tem muito mais aqui nessa defesa e também no lado ofensivo. Daniel Jones é free agent também. Mas é isso, gente. Depois do que eu vi do Sam Darnold, eu acho que fica um pouco difícil sustentar
que ele é o cara que vai levar os Vikings ao Super Bowl. Por quê? Porque nos 2 jogos decisivos que ele precisava aparecer, ele viu fantasma. Nos jogos que ele não teve proteção, ele não conseguiu render. Então o Sam Darnold tem competência para, quando tiver ajuda, elevar um time, mas honestamente não dá para confiar e não acho que Minnesota vai confiar. O torcedor dos Vikings, claro, acordou muito chateado nessa terça-feira, porque foi uma campanha de 14 vitórias. Minnesota foi um dos times que começou mais forte a temporada, batendo 2 times que a gente imaginava que brigariam pelo Super Bowl naquela altura, né? O San Francisco 49ers e o Houston Texans. O San Francisco já está eliminado. O Houston, eu honestamente continuo não achando que vai brigar pelo Super Bowl, como eu não acho há algumas semanas, mas foram 2 vitórias de impacto. Minnesota foi lá, venceu os Packers, aí perdeu para os Lions por um field goal, depois deu umas derrapadas, mas voltou ao curso, continuou dominando vários times da NFL, chegou na penúltima semana, bateu o Green Bay Packers para se manter vivo na briga pela folga, jogou o último jogo da temporada contra o Detroit Lions, acabou sendo derrotado. Mas a verdade, na minha visão, é que essa comissão técnica, o Kevin O'Connell, que é o meu voto para técnico do ano, aliás, e o Brian Flores, eles tiraram o máximo possível desse elenco. Porque esse elenco, tirando o corpo de recebedores, ele não é um elenco estrelado. Não é, definitivamente não é. A produção da defesa veio muito na parte de execução. Né? Tem bons jogadores no front, claro, mas não tem nenhum Myles Garrett, não tem nenhum TJ Watt, não tem nenhum Micah Parsons. Na secundária, é uma secundária com algumas peças envelhecidas, o próprio Harrison Smith e também o Stephon Gilmore. E mesmo assim, essa secundária jogou muitas vezes no mano a mano e jogou muito bem. Ontem não foi o caso, mas jogou muito bem. A linha ofensiva dos Vikings, ela é meio de tabela. E ainda teve lesão do Darsow no meio do ano e isso atrapalhou bastante o Darnold. Para além disso tudo, você tinha o Sam Darnold, que era um quarterback que absolutamente ninguém poderia imaginar que conduziria um time aí a brigar pela folga da Conferência Nacional, menos ainda poder imaginar, menos ainda não, mas pela divisão. A gente imaginava antes do ano, de maneira razoável, e eu acho que muitos de vocês também, que os Vikings, com essa defesa um pouco mais envelhecida no fundo, na secundária, com uma linha ofensiva que não passava tanta confiança, e com o J.J. McCarthy machucando, então a esperança acabando indo embora, com o Sam Darnold, que a gente viu em Carolina e no New York Jets, e que era reserva em São Francisco, a expectativa é que Minnesota tivesse campanha negativa e fosse a última força da divisão. E isso não aconteceu. Os Vikings venceram os 2 jogos contra os Packers, os Vikings venceram os 2 jogos contra os Bears. É verdade, na prorrogação e tal, mas venceram aí o resto da divisão e perderam nos jogos contra Detroit. Minnesota se estabeleceu como segunda força da divisão. E manter o J.J. McCarthy, eu sei que parece tipo... não tem Coca, tá bom, pode ser Pepsi, mas não é bem por aí. O J.J. McCarthy tem um arcabouço físico e de ferramentas que eu acho que é um encaixe. É um cara que trabalhou muito bem sob pressão, jogando em Michigan, um cara que trabalhou bem no meio do campo. Eu acho que tem tudo para ter um desempenho parecido que seja com a melhor versão que a gente viu do Darnold aí, pensando, claro, nas próximas temporadas, porque no ano que vem, na prática, ele vai ser, aí na temporada que vem, 2025 ainda, mas ele vai ser um calouro, né, porque ele não jogou na temporada 2024. Mas eu acho que dá para ser otimista, sim, com o Minnesota Vikings. E o plano mais pé no chão é não renovar com o Darnold e trazer o J.J. McCarthy de volta. E você? O que você faria? Acho que agora a gente encerra essa questão depois dos 2 últimos jogos do Darnold. Uma pena, uma grande história, mas deu meia-noite para Cinderela. Beijo carinhoso, me responde o que você faria aí nos comentários. Fizemos todo o estrago que podíamos, mas não tanto quanto o front de Detroit e o front de Los Angeles na conta bancária do Sam Darnold, tadinho. Uma pena, ele perdeu alguns milhões aí nesses jogos. Beijinho, beijinho. E hoje à noite, claro, tem vencedores e perdedores. Eu te espero e tem mais vídeos para você que é membro aqui, então clica aqui embaixo e assina o Curte Plus. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.